Olá, muito boa tarde a você conectado conosco ali pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. E é mais uma sessão positiva para a soja hoje lá em Chicago. Evoluções aí de 6 até quase 12 pontos nos principais vencimentos negociados lá naquele mercado. A soja retomando um fôlego depois de uma pressão negativa aí sendo registrada nas últimas semanas. O que está acontecendo? O que tem de novidade no mercado? Um dos fatores é o câmbio, outro desses fatores é a China. E a gente vai entender por que nessa conversa com o meu amigo Mário Mariano, lá da AgroSoia, Novo Rumo Commodities. Está aqui já o Mário com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu, por nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado. Mercado com uma cara diferente, Mário. O que está mudando, enfim, o que você está percebendo de diferente aí no mercado e o que pode acontecer daqui para frente com os preços, principalmente da soja, Mário? Seja bem-vindo. Uma demanda bastante agressiva para os mercados de óleos vegetais tem dado uma conotação significativa, incluindo a visibilidade que temos na Bolsa de Chicago para o óleo de soja, 3% de alta nesta sessão. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos amigos do campo, e vamos dar entendimento, pelo menos na minha visão, das notícias agrícolas atualmente para o complexo soja, Alexander. Muito bem, Mário. Agora, uma demanda por soja, por óleo de soja na Bolsa de Chicago. Tem dono essa demanda? Quem que está demandando, Mário? Muito bem. O destaque que eu trago para a demanda de óleos vegetais tem sido considerado frequentemente devido à demanda chinesa para biodiesel e também uma redução da produção e produtividade de óleo de palma na Malásia. Recentemente, a China comprou 4 navios de óleo de palma, um sendo brasileiro, um americano e 5 na Argentina. Esses embarques se darão entre os meses de agosto e outubro. O motivo, conforme eu disse, é o uso do biodiesel. A demanda para o produto da matéria-prima, ela está presente recentemente nas últimas 2 semanas e os volumes são significativos, inclusive, Alexandra, no óleo consumido, óleo utilizado nos Estados Unidos. Questão de um mês atrás, tivemos forte valorização na Bolsa de Chicago devido a uma possibilidade de tributar esse óleo utilizado na cozinha americana para exportação para a China, que utiliza no biodiesel. Então, essa demanda que está acontecendo recentemente por óleos vegetais, inclui o óleo de palma, girassol, óleo de soja, tem sido refletido na Bolsa de Chicago por uma demanda que vem acontecendo pelas indústrias. Entendo, inclusive, que a Índia, esta semana, indicou que teria comprado 1,5 milhão de toneladas, que é o maior volume para o período em 10 anos, dentro do mês de maio e junho. Esse volume de compras teria sido da ordem de 788 mil toneladas. Óleo de palma equivale a 3% de aumento. Para o óleo de girassol, as 467 mil toneladas importadas representou 14%. E o óleo de soja, com 545 mil toneladas, ficou aproximadamente com 1,5%, 2% maior. Esse volume de compra por parte da Índia, por parte da China, acaba criando uma demanda global, levando em consideração que a oferta estaria reduzida, porque também nos Estados Unidos o esmagamento aumentou e eles estão utilizando esse produto, óleo de soja, para o mercado de biodiesel. Portanto, Alexander, o mercado de óleos tem levado os preços a crescer na Bolsa de Chicago e também, não distante, mas muito presente no nosso cotidiano nos últimos 30 dias, o dólar que se valorizou demasiadamente nos Estados Unidos, diante de todos os seus parceiros comerciais, derrubou 6% o preço da soja com vencimento em novembro na Bolsa de Chicago, de 11 dólares e 63 para aproximadamente 10 dólares e 97 por bushel, que foi o menor preço negociado, começou agora a arrefecer essa força. Portanto, a moeda americana, que também ter derrubado demasiadamente o preço na Bolsa de Chicago, começou a recuperar os preços naquela bolsa.
aquele ditado popular se faz presente: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ô, Mário, mas além dessa demanda por óleo, você estava me contando que a China também está de olho nos grãos, na compra de grãos, inclusive refletindo uma melhora de compra do próprio Estados Unidos nesse momento, além do Brasil. Sim, foram registrados, inclusive no dia de hoje, 110 mil toneladas de venda para país não revelado. Eu tenho entendimento de que será destinado para a China essa venda, mas nos últimos 8 dias, 334.100 toneladas foram vendidas e oficializadas pelo Departamento de Agricultura americano para país não revelado. Isso é um aumento significativo, porque durante todo o mês de junho eu não vi vendas dos Estados Unidos para a China. Então, eu estou dando esse entendimento porque quero chegar na seguinte conclusão. Há rumores na Europa e nos Estados Unidos de que a China deverá voltar às compras com volume significativo para a soja, matéria-prima, ao redor de 13 ou 12 milhões de toneladas para esse mês de julho. E quais seriam os motivos alegados nesses rumores? É de que o apontamento para o retorno à Casa Branca de Donald Trump, que já na sua primeira gestão tributou exportações de agrícolas para a China, acabaria levando uma repetição deste capítulo. Portanto, a China, antes de ter a confirmação das eleições nos Estados Unidos, já estaria refazendo seus estoques nos Estados Unidos, que está colhendo aí ao redor de, será colhido, obviamente, 121 milhões e meio, 121 milhões de toneladas. O Brasil e a Argentina já venderam bastante volumes, então agora quem está na oferta abundante de matéria-prima é o americano. Portanto, os rumores são esses. China deverá voltar ao mercado para compra em torno de 13 ou 12 milhões de toneladas, que seria um recorde de volume para este período em relação aos últimos 5 ou 6 anos, Alexandre. Essas demandas novas aí, seja por óleo, seja pelo próprio grão, Mário, elas são suficientes para mudar de rumo os preços da soja em Chicago ou no máximo vão sustentar ali e evitar que elas caiam para baixo dos 11 dólares? Já que você mesmo relatou aí, né, a chegada da safra americana, possivelmente recorde aí, mais de 120 milhões de toneladas. Em relação ao recorde da safra americana, é muito parecido com esse valor, pois algumas empresas que pesquisam produção no campo estão indicando entre 119,5 ou 120 milhões e meio de toneladas. O último relatório americano no mês de junho indicou uma produção de 121 milhões e 100 mil toneladas. Sendo 119,5 ou 120 milhões e meio de toneladas, Alexander, é um volume grande, é no momento o maior fornecedor de matéria-prima e muito provavelmente os preços poderão trazer um alívio, não só porque a moeda americana estaria no momento de virada da sua força, porque ela já exerceu uma perda significativa. Só no último mês, conforme eu comentei, uma retração de 6% no vencimento de novembro na Bolsa de Chicago. Então, começa a ficar mais barato a matéria-prima e a abundância naquele país, da oferta da colheita que será brevemente. Eu quis citar o número de 119,5 milhões ou 120,5 milhões de toneladas de produção futura nos Estados Unidos, porque nos últimos 2 relatórios, ao redor de 122, 121 milhões e meio de toneladas de produção, depreciou, ou seja, foi força contrária para derrubar os preços dessa commodity. Agora, como está tendo uma mudança sobre o comportamento do desenvolvimento da lavoura, é possível que esse 1,5 milhão de toneladas ou 2,5 milhões de toneladas menor de produção nos Estados Unidos esteja criando força contrária para elevar o preço na Bolsa de Chicago. Portanto, desses 10,97 dólares por bushel que nós vimos recentemente, já voltamos para 11 dólares e 25, que foi o maior preço de hoje. Então, eu entendo que tanto a demanda chinesa, com o temor de uma nova gestão Trump, que venha porventura acontecer, e tributar as exportações para a China, como a necessidade de demanda por biodiesel devido ao aumento do preço do petróleo, o barril bateu 83 dólares, 83 dólares e meio recentemente, então acaba criando alternativas de demanda. Então os óleos vegetais para a China e para a Índia têm sido produtos bastante demandados, com procura e uma retração de oferta que acabou alavancando preços na Bolsa de Chicago também, Alexandre. E você estava me contando, Mário, que por conta dos preços até então, a China tinha meio que, e por conta da valorização do dólar também, né,
tinha meio que mudado o perfil de compra deles em relação aos Estados Unidos. O que pode ser disso agora? Essa tendência de comprar menos soja, comprar mais soja, ela está colocada à mesa? Olha, o meu entendimento é que sim, mas não necessariamente que chineses terão que comprar um volume maior de americanos, visto que a valorização do dólar, mesmo depreciando as commodities naquele país, continua sendo mais cara do que brasileiro e argentino. A Argentina, recentemente, como eu disse, vendeu 5 navios de óleo de soja para a China. Evidentemente, deve ser um produto mais caro. Da mesma forma como a valorização do dólar acabou tirando os Estados Unidos ou parte das suas commodities agrícolas na exportação, criou uma grande janela de oportunidades para o Brasil. Então, a desvalorização do real este ano, Alexandre, já somou, quando bateu os R$ 5,70 para cada dólar, 15,6% de desvalorização. Então, nós saímos do início de janeiro com R$ 4,80, R$ 4,81 por dólar para R$ 5,70 essa semana. Então, a janela de oportunidades na exportação aconteceu. E olha, o produtor provavelmente aproveitou significativamente este momento, pois de semana passada para cá, há rumores, eu não consigo confirmar isso por não ter números oficiais, o Brasil vendeu ao redor de 2,8 a 3 milhões de toneladas, somando a safra corrente e a safra futura. Esses valores são significativos e tira também uma grande fatia do mercado americano, porque a desvalorização da nossa moeda causou uma melhor oportunidade de vendas. Assim, nós então participamos com um movimento significativo de vendas do complexo soja, incluindo o milho. Os rumores do milho dão conta de vendas só esta semana em torno de 600 mil toneladas. Os prêmios na exportação dão sinais de que isso é verdade. Tivemos uma demanda significativa para o vencimento agosto, setembro e outubro, quando o mês de agosto bateu até 45 centavos acima da Bolsa de Chicago. Um mês atrás nós estávamos vivendo 50 centavos negativo, lembra-se? Uhum. Portanto, o movimento de exportação com a desvalorização do real e a valorização do dólar criou uma janela de oportunidade para produto brasileiro que provavelmente deve estar vendendo produto mais barato chegando na China em comparação ao produto americano, Alexandre. E outra vantagem é o fato disso repercutir em reais também, né, Mário? O produtor brasileiro está, se eu não me engano, voltando aos melhores patamares do ano aí em relação a preços nos portos, por exemplo. Olha, eu dou um exemplo de porto como Santos e Paranaguá. O início do mês passado, lá para o dia 2, dia 3 de junho, os números eram ao redor de R$140. Ontem, 146, deu uma alta somente de 4%. Eu digo somente por quê? Porque comparado às fábricas de Rondonópolis, vou dar um exemplo, e Rondonópolis eu gosto de citar, porque além de ter fábricas, também tem a ferrovia que leva a mercadoria para Santos. Há um mês atrás, o produto era R$125,50 aproximadamente. Isso no dia 2 de junho. Ontem e hoje nós tivemos mercados maiores. Ontem, obviamente, foi maior, porque a desvalorização do real era maior, e a Bolsa de Chicago, embora não tivesse uma inclinação muito grande, realizou negócios naquela região de R$137. Então, nós tivemos um aumento em Rondonópolis de 8,4% na matéria-prima, na soja. Então, eu tenho um entendimento de que temos demanda, temos mercadoria, a desvalorização da moeda nos colocou no mercado de exportação e o preço valorizou o produtor. No meu conhecimento, mais para o Mato Grosso e menos para a região portuária. Mesmo assim, Alexandre, voltando nos prêmios, para quem vivenciou um mês atrás 50 centavos negativos para exportar e agora estamos com 40, 45 positivo, realmente tivemos uma valorização no ativo do produtor brasileiro. Quando você cita essa valorização mais no interior do que nos portos, Mário, por quê? Está havendo uma disputa por essa soja no interior? Sim. Inclusive, o fator biodiesel ele é bastante dinâmico. Eu sempre procuro contemporizar aqui algumas regiões, pois algumas fábricas são mais agressivas na sua aquisição de matéria-prima, exatamente pela distribuição do óleo de soja para
a exportação ou o mercado interno. Então, na nossa região lá de Mato Grosso, por exemplo, as fábricas de biodiesel, a exportação, a ferrovia e a demanda local têm favorecido bastante a demanda, incluindo a demanda por matéria-prima, incluindo aí a oferta regional. Nós, no Mato Grosso, tivemos colheita prejudicada por questões climáticas, mas os cumprimentos para a exportação via ferrovia foi bastante agressivo. Então, exportadores e indústrias estão disputando bastante mercadoria naquele estado, Alexandre. Muito bem. Ô Mário, tem uma pergunta aqui do Ivan Isrutrovics. Vamos ver se a gente consegue ajudar o Ivan. Vamos ver se você consegue me ajudar também a entender o que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando o seguinte: o que é antes de 4 de julho e após o 4 de julho com relação aos preços de soja? O que a gente sabe, né, Mário, que 4 de julho é uma data meio que emblemática lá em Chicago e marca uma mudança de tendência aí de preços para a soja. Mas o que significa isso na prática? Você sabe explicar para o Ivan? Ivan, pela minha experiência, o 4 de julho, que aliás amanhã é feriado nos Estados Unidos por conta Dia da Independência. Independência, muito obrigado, Alexandre, por conta da independência, acaba criando sim um caminho que não é só festivo, mas também porque está definida o período de desenvolvimento da planta. Então vamos lá, já plantou, agora já é mais seguro o período de confirmação do tamanho da safra, e agora é lucro ou prejuízo. Não que o lucro ou prejuízo seria para o produtor americano, mas sim para as exportações, porque entendo eu que agora nós temos como negociar. Até um mês atrás havia uma dúvida muito grande se haveria desenvolvimento climático suficiente nos Estados Unidos para ter uma oferta de 125 milhões ou 119 milhões de toneladas. Agora já está bem claro. Existe até um desenvolvimento vegetativo, onde as lavouras, se eu não me engano, na segunda-feira divulgada, em torno de 65% de boas e excelentes. Muito parecido com o número de uma semana atrás. Então, tentando explicar, Ivan, a partir do dia 4 de julho, existe uma consolidação do desenvolvimento vegetativo da safra americana e as perdas seriam limitadas ou não, já estaria quantificado no mercado e teria um prêmio positivo sobre uma possível perda climática, coisa que não está acontecendo nesse momento. Muito bem. Bom, Mário, então temos aí o mercado já se direcionando, principalmente com componentes novos aí chegando ao mercado, e a China entra como esse componente novo e a questão da valorização do dólar também. Agora, essa questão da valorização do dólar especialmente é diferente no Brasil do que em termos de impacto na formação de preços, óbvio. É diferente no Brasil do que na própria Bolsa de Chicago? Eu pergunto isso porque a gente tem aquela questão como você bem pontuou, não só da valorização ou desvalorização do dólar, mas a desvalorização do real acontecendo também, né? Muito bem. Essa pergunta ela é boa para poder simbolizar com os números. Por exemplo, a fuga de capital brasileira nesse primeiro semestre, então de janeiro até junho, equivale a 41 bilhões de reais. A dívida bruta brasileira, ela aumentou de 76,3% para 76,8%. Veja, está correlacionado, está aumentando a dívida brasileira e a fuga de capital estrangeiro está acontecendo por temores da nossa economia. A desvalorização dos 15,6% do real, ele provocou uma reação nos mercados. Então a demanda aconteceu porque nós tivemos um produto, moeda, mais barato e levamos a nossa mercadoria produzida mais barato para um comprador, em relação aos seus pares americanos, por exemplo. Podemos considerar que, devido à desvalorização por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 20 ou 20,5% neste período, mas a Nasdaq americana subiu 20%. As bolsas globais tiveram 11% de valorização. Conclusão para chegar na sua pergunta. A moeda, ela foi, obviamente, a protagonista de toda a mudança dos ativos. Então, as bolsas de valores americanas e europeias tiveram uma valorização por conta
do dólar, que se valorizou. As moedas de países como Brasil, Argentina ou sul-americanos de um modo geral, tiveram a sua desvalorização, colocando seus ativos na exportação com mais competitividade. Então nós tivemos uma mudança de riqueza de mãos, Alexandre. Portanto, sim, a moeda continuou e continuará provocando reações. E o Brasil, devido a esse volume de desvalorização muito significativo e agora aparentemente começou a trazer um pouco mais de preocupações na economia e pode criar algum rearranjo, poderá limitar um pouco essa desvalorização e estabilizar aí os valores atuais. E eu não sou aqui, nem estou interessado em fazer tendências de moedas, mas fica claro que 15%, 16% de desvalorização da nossa moeda já foi suficiente para trazer dólares para o país, o suficiente para desovar os nossos estoques e remunerar melhor o produtor brasileiro. Tomara tenha respondido a pergunta à altura para que tenha um entendimento sobre a questão da moeda e a sua efetividade sobre as exportações das commodities agrícolas brasileiras, Alexandre. Show de bola, Mário. Show de informação trazida aí pelo Mário Mariano, da AgroSoia Novo Rumo Commodities. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre pontuando, trazendo argumentos, trazendo fundamentos que, colocados à mesa, ajudam a explicar o que está acontecendo aí com o mercado. Volte sempre, Mário. Muito obrigado, sempre bom estar com vocês. E se não houve entendimento desta vez, que a próxima seja mais fácil e eu volte para poder conversar com esse nosso público. Um abraço, até o próximo encontro, Alexander. Show de bola, Mário. Um abraço para você, até a próxima. E fica aí o convite do Mário Mariano para que você também participe com a gente nas próximas vezes aí, fazendo as suas perguntas através do chat do YouTube. O chat do YouTube está aí para que você possa fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, aproveitar sempre o nosso analista, o nosso convidado aqui no Notícias para tirar suas dúvidas, enfim, fazer aí todos aqueles questionamentos que você quer saber. Faça como fez o Ivan Isrutrovski. Desculpe, Ivan, se eu não pronunciei seu sobrenome corretamente, mas não deixe de fazer a sua pergunta, aquela curiosidade, enfim, que você tem em relação ao assunto que está sendo debatido. Lembrando que você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição no canal. Estamos pertinho da nossa meta dos 100 mil inscritos. E também aí não deixe de deixar o seu like, seu joinha e, claro, acionar o sininho para ser notificado sempre que estivermos no ar aí com os nossos convidados. Combinado? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem o julho fechando aí com alta até importante de 11,5 pontos a 11 dólares e 76 centes por bushel. O agosto a 11 dólares e 57 centes por bushel, 7,5 de elevação. Novembro também se corrigindo, alta de 6 pontos mais 75 a 11 dólares e 17 centes por bushel. E o novembro se afastando ali dos 11 dólares, fechou hoje a 11,21, uma alta de 8,5 pontos. Vamos ver o milho. O milho para julho fechou em alta de 1,5%. Aparentemente está sujeito a ajuste ainda pela movimentação do horário ali, mas a 4 dólares e 3 centes por bushel. O setembro não, setembro já ajustado, 4 dólares e 5 centes por bushel. No vermelho, 2,5 pontos de queda. O dezembro, 4 dólares e 19 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 75. E o março, 4,33, queda de 1,5 ponto. Os demais vencimentos encerrando no vermelho. Vamos ver o trigo. Trigo também no vermelho, julho 5,54, queda de 7 pontos, a mesma queda para setembro, fechando aí a 5,74, dezembro 5 dólares e 98 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 75, e o março de 2025, 6 dólares e 18 centes por bushel, queda de 5,5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques, principalmente porque estamos vendo aí o anúncio do Plano Safra 24-25. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.